Enquanto tantos buscavam a glória nos palácios e nos campos de batalha, havia um homem cujo único reino era a terra que lavrava. Seu nome era Eliseu, um homem simples, de mãos firmes e coração silencioso, contente com o cheiro da terra molhada e o som dos seus bois. Ele não pedia por fama, não sonhava com poder, apenas trabalhava, sob o sol quente de Israel. Mas naquele dia, o céu o escolheu. Silenciosamente o grande profeta Elias, envolto em seu manto de autoridade, caminhou em sua direção. O mundo de Eliseu parou. Sem uma única palavra, Elias lançou seu manto sobre os ombros do lavrador. Aquele toque não era apenas de um tecido rústico, mas do próprio destino. O chamado do impossível. Eliseu olhou para o horizonte. Não para o que deixava para trás, mas para tudo o que estava à sua frente. Sem perguntas, sem promessas, apenas fé. Naquele instante, ele soube. Eliseu largou o arado, despediu-se de sua família com um beijo e sacrificou os bois que eram seu sustento. Ele queimou a ponte para o seu passado para poder atravessar o rio do seu futuro. Ele deixou para trás a segurança do conhecido para seguir o chamado de um Deus que ele mal começara a entender, caminhando nos passos de um homem que falava com os céus. Por anos, Eliseu serviu. Ele não buscou o palco, mas aprendeu nos bastidores. Derramava água nas mãos de Elias. Ouvia seus ensinamentos no silêncio do deserto. Observava como um homem podia mover o coração de Deus. Ele aprendeu a esperar, a obedecer, a entender que o verdadeiro poder não está em ser visto, mas em servir a quem tem a visão. Ele era a sombra fiel do profeta, o aprendiz silencioso do mestre, até o dia em que a jornada terrena de Elias chegou ao fim. O céu não o reclamou com a suavidade da morte, mas com a glória do fogo. Uma carruagem flamejante, puxada por cavalos de fogo, desceu em um redemoinho de luz e arrebatou seu mestre para a eternidade. Eliseu assistiu, com o coração partido, mas com o espírito atento. E quando o manto de Elias caiu suavemente sobre a terra, Eliseu o pegou. Era sua herança. Era sua promessa. E naquele momento, o impossível começou. Ele caminhou até as margens do rio Jordão, o mesmo rio que um dia se abrira para seu mestre. Segurando o manto, ele o golpeou nas águas e clamou com toda a força de sua alma: "Onde está agora o Senhor, o Deus de Elias?" E em resposta ao grito de sua fé, o rio se abriu diante dele, formando duas muralhas de água. A unção havia mudado de mãos. Uma porção dobrada de espírito agora repousava sobre ele. E com ela, uma nova era de milagres estava prestes a começar. Com o poder de Deus fluindo através dele, Eliseu se tornou o profeta dos milagres, o homem por quem o céu se movia na terra. Aonde quer que fosse, o extraordinário acontecia. Ele chegou em Jericó e encontrou um povo sofrendo com águas amargas e terras estéreis. Com apenas uma pitada de sal e uma oração, purificou as fontes, e a terra voltou a dar frutos. A vida floresceu onde antes havia maldição. Ele encontrou uma viúva desesperada, prestes a perder seus filhos para a escravidão por causa de uma dívida. Sua única posse era uma pequena botija de azeite. Eliseu lhe disse: "Vá, peça emprestadas vasilhas a todos os seus vizinhos." E fechada em sua casa, ela começou a derramar. O azeite se multiplicou milagrosamente, enchendo vaso após vaso, até que não houvesse mais onde colocar. A dívida foi paga, e seus filhos foram salvos. A uma mulher sunamita, rica, mas sem filhos, ele profetizou que ela teria um menino. E assim aconteceu. Mas anos depois, a tragédia bateu à porta, e o menino morreu. Desesperada, a mãe o levou a Eliseu. O profeta subiu ao quarto da Ituce, sobre o corpo frio da criança, boca com boca, olhos com olhos, os comeme. E o calor da vida voltou ao menino, que espirrou 7 vezes e abriu os olhos.
A morte fora vencida pelo toque do profeta. Em tempos de fome, ele multiplicou 20 pães de cevada para alimentar 100 homens. E ainda sobrou. Para um discípulo que perdeu um machado emprestado nas águas, ele fez o ferro flutuar. Ele curou Naamã, um general sírio, o comandante de um exército inimigo, da lepra, mostrando que a graça de Deus não conhece fronteiras. Com Eliseu nada era comum. Tudo era milagre. Certa manhã, a realidade da guerra bateu à sua porta. A cidade estava cercada. Um exército sírio inteiro, com cavalos e carros de guerra, viera para capturar um único homem, seu servo. Ao ver a multidão de inimigos, tremeu de medo. Meu senhor, o que faremos? Mas Eliseu, com a calma de quem enxerga além do visível, apenas sorriu. Ele não respondeu com palavras de consolo, mas com uma oração de revelação. Senhor, peço-te que abras os olhos do meu servo, para que ele veja. E naquele instante, os olhos do jovem se abriram para uma realidade espiritual. As montanhas ao redor de Eliseu estavam repletas, não de inimigos, mas de protetores. Um exército celestial, com cavalos e carruagens de fogo, brilhava com uma glória ofuscante. Eles não estavam sozinhos. Eles nunca estiveram, porque quem está com Deus nunca está em minoria. A verdadeira batalha não era contra a Síria, mas entre o medo e a fé. E a fé havia vencido. Anos se passaram. As estações mudaram. O homem de milagres tornou-se um ancião de fé, com os cabelos brancos, como a neve, e os olhos guardando as memórias de um Deus que nunca falhou. O manto que um dia recebera agora repousava, como um testamento silencioso de sua jornada. O corpo que fora um canal para tantos milagres, agora estava frágil, enfermo, mas a unção que habitava nele permanecia intacta, eterna. Mesmo em seu leito de morte, seu espírito profético não se calou. E quando finalmente descansou, sua história não terminou. O poder de Deus em sua vida era tão real, tão palpável, que até seus ossos guardavam a unção. Tempo depois, durante um funeral, homens assustados por saqueadores lançaram um corpo às pressas no túmulo de Eliseu, e no momento em que o corpo do morto tocou os ossos do profeta, ele reviveu e se levantou. Um milagre final, vindo do pó. A prova definitiva de que, quando a fé é verdadeira, ela continua viva, poderosa e transformadora, mesmo depois da morte. Eliseu, o lavrador, que se tornou o profeta dos milagres. Sua vida é a prova viva de que a fé não depende do que os nossos olhos veem, mas do quanto o nosso coração crê, e que o Deus de milagres ainda procura por aqueles dispostos a largar o arado e pegar o manto. Obrigado por viajar conosco nesta jornada incrível. Se essa história tocou seu coração, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal Guardião das Histórias e ativar o sininho para não perder nenhuma aventura de fé e coragem. Até a próxima.